os 6 sintomas de que a sua casa está precisando ser harmonizada, ou os 6 sintomas de que a sua casa está doente. O primeiro sintoma de que sua casa está precisando ser harmonizada são as manchas, infiltrações e mofos, tá? O que acontece? Manchas, infiltrações e mofos, seja na parede, no teto, essas manchas, infiltrações e mofos, elas demonstram um desequilíbrio na parte hidráulica da casa. A parte hidráulica da nossa casa, ela está relacionada com desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais. Então, vocês vão até ver no evento, vocês vão ver um trecho de uma aluna minha falando, a Mariane, que ela fala, Bruna, eu percebi que a minha casa estava chorando. O que ela quis dizer isso, né, da casa chorando? Porque estava tendo uma infiltração na casa dela e estava escorrendo água pela parede. E ela falou, parecia realmente que a minha casa estava chorando. E realmente, essa é uma forma da nossa casa se comunicar com a gente. Não verbalmente, mas ela sim se comunica através desses mofos, infiltrações e vazamentos. Essa parte hidráulica da nossa casa, ela demonstra desequilíbrios. E quando você encontra esses desequilíbrios, você começa a relacionar. Sabendo qual que é a causa dele, você começa a ver que existem ali desequilíbrios financeiros e emocionais, tá? O segundo sintoma de uma casa que está desequilibrada, desarmonizada, são as quebras constantes de objetos. Então, uma casa onde, sem explicação, quebra um vaso, quebra um espelho, que as coisas quebram dentro de casa e, claro, uma vez ou outra, quando você esbarra, a gente não pode ignorar que existe a parte física. Se você bater num copo e ele cair no chão, o copo vai quebrar, obviamente. Mas quando as coisas começam com uma certa frequência e sem explicação quebrar, ou até, igual vocês estão falando aqui, né? A lâmpada queimando, a gente já vai entrar aqui na parte da parte elétrica da casa, tá? Mas sem explicação, as coisas quebrando, isso também é um sinal, um sintoma de que a casa está com um desequilíbrio energético, tá? Porque o que acontece? Até isso acontece também bastante depois da limpeza, né? A gente tem as 4 etapas da harmonização, que é o método OLE: observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, eu já ouvi muitas pessoas relatando que depois da limpeza, quebrou algum objeto, quebrou um vaso, quebrou um espelho. Eu já recebi também mensagem de uma pessoa me falando assim, Bruna, depois que eu fiz a minha limpeza, quebrou meu celular, inexplicavelmente quebrou a tela do meu celular. E o que acontece? Isso se dá por causa dos miasmas. O que são miasmas? É a gravação da energia que estava naquele espaço. Então, vamos trazer para um exemplo prático, né? Uma pessoa que fuma, ela fuma há 10 anos, fuma cigarro, né? Fuma cigarro há 10 anos e aí ela decide parar de fumar. Ela fala, não, a partir de agora eu não vou mais fumar, eu entendi que isso não faz bem para mim, eu vou parar de fumar. Ela parou de fumar, no dia seguinte o pulmão dela tá limpo? Não tá limpo, infelizmente não. Por quê? Existem os resíduos de todos esses anos que ela fumou, que ela prejudicou a energia do corpo dela, né? Então, até o pulmão dela ficar limpo, ele vai limpando ao longo do tempo que ela para de fumar. Mas ainda existem os resíduos dessa energia que ela consumiu durante os 10 anos. Então, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente elimina as energias da nossa casa, ainda existem os miasmas, os resíduos daquela energia que passou tanto tempo ali, tá? E aí, quando a gente mexe nisso, pode ser que esse miasma ele tenha um reflexo, que às vezes é quebrar um objeto ou outro, tá? Então, e aí quando a gente fala isso, algumas pessoas falam, nossa, então eu nem vou mexer nisso, né? Então eu nem vou fazer a limpeza. E aí não tem cabimento, é igual uma pessoa falar, mas eu vou parar de fumar e meu pulmão ainda vai ficar sujo, então eu não vou parar de fumar. Mas se você não parar de fumar, vai continuar ficando cada vez pior, até que pode chegar no momento que isso fique insustentável e venha a se tornar uma verdadeira doença que não tenha mais reversão, né? Então, quando você olha que existem de fato energias negativas na sua casa, o negócio é ir lá e limpar.
Por mais que durante um tempo ainda existam esses resíduos, mas você precisa eliminar isso, né? Precisa pelo menos dar esse primeiro passo para eliminar essas energias. Mas está ciente que sim, não é você fazer uma limpeza que pronto, tua casa está harmonizada. Existem os resíduos, mas a harmonização, né? Os passos seguintes, a harmonização e a intenção, são justamente o que vão de fato limpar o espaço, limpar a energia, inclusive os resíduos, para você renovar a energia da sua casa, tá? Então, mas entender que essa quebra constante de objetos, sim, ela pode representar um sintoma de que existe o desequilíbrio dentro da sua casa, tá? Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma de que sua casa está desarmonizada, desequilibrada, são as doenças frequentes. Então, as pessoas dentro da casa ficam sempre muito doentes. Eu entrevistei semana passada uma aluna minha, Fabiana Honorato, e ela comentou, Bruna, eu conheci o Feng Shui porque eu estava desesperada. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 2 anos e meio. E eles ficavam doentes toda semana, eles só intercalavam. Uma semana era um, outra semana outro. Uma semana um, outra semana outro. E isso é um sintoma de que a sua casa está doente. E aí ela falou, de fato, quando eu fui olhar a minha casa e eu fui fazer a parte da observação, eu vi que na minha área da saúde, igual eu falei da acupuntura, né? No pontinho que ela encontrou lá da saúde, tinha até veneno de rato dentro da área da saúde da casa dela. Então, a gente tem que olhar para a nossa casa. Se tem pessoas ficando doentes, sempre gripadas, sempre com alergia, ou até problemas emocionais, problemas físicos, quebra um braço, depois quebra uma perna, depois é o filho, depois é o marido, depois é a esposa. Essas doenças frequentes, né, problemas de saúde frequentes, também são um sintoma, um sinal de que a casa está desarmonizada. E aí, nisso, né, eu falei aqui da Fabiana, do veneno de rato ali na área da saúde dela. Existem várias outras coisas, né? Você não precisa só, igual vocês estão perguntando, como mapear a energia da casa. A gente aplica uma ferramenta chamada Baguá. Mas mesmo você ainda não tendo teu Baguá, você já consegue ver algumas situações que prejudicam a energia dos moradores. Por exemplo, as quinas voltadas para o corpo da pessoa, então você dorme e as quinas dos móveis ficam apontadas para você, ou o lugar que você trabalha, né? As quinas ficam apontadas para você. Vigas em cima de você, então aqueles pilares, né, que ficam em cima da pessoa, essa viga ela gera muita opressão, pode gerar uma enxaqueca, problemas, dores nas costas, né? Então isso também gera problemas de saúde. A cama encostada muito perto do vaso sanitário, a cama encostada numa parede, por exemplo, aqui tá a cama e na parede de trás tem o fogão ou um elevador, tudo isso desequilibra a energia das pessoas que dormem ali e isso afeta na saúde dessas pessoas. Pode afetar na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, né, em diferentes aspectos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que um sintoma de que a casa está desarmonizada, de que existe alguma coisa que precisa ser harmonizada nessa casa, são as doenças constantes, os problemas de saúde constantes, tá? E esse é o terceiro sintoma de que sua casa está precisando ser harmonizada. O quarto sintoma é a agressividade e a insônia. Isso pode acontecer com uma pessoa da casa ou várias. Às vezes você se sente muito agressivo, você fala, meu Deus, tudo me deixa irritada. Eu vejo, eu já estou gritando com o filho, depois eu fico me sentindo culpada por causa disso. Ou meu marido é muito agressivo, meu filho é muito irritado, tudo ele fica nervoso. Eu tenho uma aluna, a Patrícia, que ela falou que ela decidiu harmonizar a casa dela porque o filhinho dela estava batendo na irmã. E ela falou, Bruna, isso não era normal na minha casa, a gente nunca nem bateu nos nossos filhos, não é normal da nossa educação. E ele estava batendo na irmã e ficava muito irritado, e ele tinha, acho que 3 anos de idade, se não me engano, e não era normal para uma criança daquele tamanho ser tão irritada. E aí ela decidiu harmonizar a casa dela, ela viu esse sintoma da agressividade, né, e ela decidiu harmonizar a casa dela. E depois ela falou, meu Deus, meu filho é outra criança, ele é um anjinho agora, é outra criança, não tem aquela criança agressiva, já não tem mais, né? Então essa agressividade ela está muito relacionada com o que vocês estavam falando agora, né? Da parte elétrica da casa. Então, fios expostos, as ondas eletromagnéticas, televisão dentro do quarto, os celulares, as energias do quarto, o formato do quarto, quando tem o formato cutelo, né? Que o quarto parece um machadinho, assim, tem um corredorzinho. O quarto não é exatamente um quadrado, tem um corredorzinho ali. Isso é um quarto de formato cutelo. Então, tudo isso, essas diferentes situações, podem deixar uma pessoa mais
irritada, mais agressiva, as palavras mais cortantes, né? Fluxo acelerado também pode gerar isso, deixar a pessoa mais irritada, parece que ela está sentindo que tudo vem sempre para cima dela, e aí ela começa a ficar extremamente irritada com relação a isso, e aí os sintomas são a agressividade das pessoas. Ou também isso pode causar, pelo que eu falei aqui para vocês, né, da insônia. Uma pessoa que não dorme bem, ela começa a ter mais riscos de ter um acidente doméstico, um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, porque ela não está 100% alerta quando ela está acordada, porque ela não dormiu bem. Uma pessoa que não dorme bem, ela começa também a ficar mais agressiva, mais irritada, ela começa a ficar com a imunidade mais baixa. Então, as pessoas que têm insônias, elas também, né, é um sinal de que a casa está desarmonizada, porque existem situações que geram essa insônia, um fluxo acelerado em cima da cama. Quando a cama está alinhada, o que é um fluxo acelerado, né? Quando uma cama ela está alinhada com a porta do quarto, então você abre a porta do quarto e dá direto para a cama, ou quando a cama está alinhada com a porta do banheiro, você abre a porta do banheiro e já é do lado da cama ou para o pé da cama, isso gera um fluxo acelerado. Quando você tem um espelho refletindo a sua cama, isso pode dificultar o sono da pessoa, pode prejudicar a qualidade do sono da pessoa. Quando você tem um quarto no final do corredor, também a energia que chega nesse último quarto ela é muito acelerada e aquela pessoa pode ter muita dificuldade para dormir. Eu tenho o exemplo de várias alunas minhas que não conseguiam dormir há anos, que dependiam de remédio para dormir, né? E que depois de harmonizar o quarto delas, depois de harmonizar a casa delas, conseguiram dormir. Tem o exemplo da Neia Finkler. Ela, no mesmo dia que ela harmonizou o quarto dela, ela colocou o cristal no batente do banheiro dela, que era alinhado com a cama. No mesmo dia, ela falou: Bruna, fazia anos que eu não sabia o que era dormir. E quando eu fiz a correção, no mesmo dia eu dormi a noite inteira. Tem a Roseli também, vocês vão ver na imersão, vocês vão conhecer a Roseli. Ela falou: eu tomava há anos remédio para dormir. Ela tomava remédio para dormir, remédio para depressão. E depois de harmonizar a casa dela, ela não toma nem mais remédio para dormir, nem remédio para depressão. Tem a Andressa também. A Andressa ela é a minha sócia da Feng Store, mas antes mesmo de ser sócia, Feng Store é a minha loja, né? Que eu vendo os cristais, os baguás. Então, antes mesmo dela ser minha sócia, ela já estava me acompanhando nas redes sociais e harmonizando a casa dela. E ela falou que o filho de 10 anos dela nunca tinha conseguido dormir no quarto, dormia na sala ou ia para a cama dela e do marido dela à noite, né? E aí, depois que ela tirou o espelho que estava refletindo ele enquanto estava dormindo, no mesmo dia ele conseguiu dormir no quarto dela. Depois de 10 anos tentando de várias formas fazer o filho dormir, depois de harmonizar, ela conseguiu, né? Conseguiu fazer ele dormir. Então, agressividade, irritabilidade, insônias são sinais, são sintomas de que a sua casa está também precisando ser harmonizada, tá? Esse é o quarto sintoma. O quinto sintoma são os problemas financeiros recorrentes. E eu acho que esse aí bastante pessoas sentem, porque a gente fez uma pesquisa aqui no evento, né? E 52% das pessoas elas responderam que dessas 9 áreas que a gente trabalha no Feng Shui, a área que elas mais sentem desequilíbrio energético é a área das finanças. Então, esse é um sintoma muito grande de que existe desequilíbrio energético. E às vezes o problema financeiro não é nem, Bruna, eu não tenho um emprego ou eu não recebo bem. Às vezes a pessoa ela recebe bem, mas ela sente que a energia do dinheiro dela vai embora, ela não consegue, parece que ela, igual quando a gente tenta abraçar uma coisa e não consegue, igual quando você tenta segurar a água e ela fica escorrendo pelo dedo, a pessoa se sente assim com relação ao dinheiro. Parece que não prende, surgem mais contas inesperadas, ou muitas pessoas dependem financeiramente dela. Às vezes ela, agora eu vou ficar tranquila. E aí ela começa, um parente a ficar doente e ela fica responsável por cuidar desse parente, ou às vezes tem que cuidar de um neto, cuidar de um filho, que ela não estava, né, planejando, não estava dentro dos planejamentos, e aí ela não consegue também ter o dinheiro, ou às vezes a pessoa começa a ter multas, contas que ela não esperava, boletos que acabam surgindo, né, que ela não estava contando com aquilo, então sentindo que o dinheiro escoa da mão dela. Ou algumas pessoas têm o sentimento de que tá sempre por vir, o dinheiro tá para receber um dinheiro, tá para vir uma indenização, tá para vir uma herança, tá para receber um salário, tá para receber um reajuste, né? Por exemplo,
Semana passada também eu conversei, não, foi essa semana, eu conversei com a Sheila, que ela é uma aluna minha, que ela trabalha como funcionária pública. E ela disse que há 12 anos ela estava esperando um reajuste salarial. 12 anos! 12 anos com essa energia do tá por vir, tá por vir, tá para ser ajustado, tá para ser ajustada. E nunca era ajustado. E aí ela falou que depois de harmonizar a casa dela, faz 6 meses que ela está harmonizando a casa dela, veio depois de 12 anos, né? Então, as pessoas elas sentem essa escassez financeira de diferentes formas. Às vezes, não é de não ter o dinheiro, mas é de que, mesmo que ganhe mais, aumente o salário, a pessoa não consegue segurar o dinheiro, ou às vezes é que está sempre por vir um processo na justiça, um documento que não sai, uma aposentadoria que não sai, e várias das minhas alunas que harmonizam a casa delas, os processos começam a sair, porque tem relações dentro da nossa casa. Por exemplo, se você tem um fogão que ele fica debaixo de uma janela com grades, isso aí ele representa processos na justiça, né? A nossa área dos amigos também está relacionada com processos na justiça que ficam travados, que não andam, travas e bloqueios nessa área dificultam o andamento, a assinatura de documentos. Então, vender, comprar uma casa, conseguir alugar uma casa, conseguir vender uma casa, tudo isso está relacionado com energias dentro da nossa casa. E às vezes a gente fica achando que, ai meu Deus, depois que sair aquele dinheiro, depois que não sei o quê, só que na verdade a resposta está dentro de casa mesmo. Então, igual eu falei para vocês, né? O que a gente acha que, depois que eu resolver isso, eu vou harmonizar na nossa casa, na verdade é o sintoma que está escancarando que, cara, enquanto você não harmonizar a tua casa, isso não vai ser resolvido. Ou vai ser resolvido, mas vai surgir uma outra situação muito parecida com essa e vai continuar te impedindo. Porque existem travas e bloqueios energéticos, invisíveis, que você não está vendo. Então, o que acontece? Você precisa harmonizar a tua casa, entender, aprender a observar a sua casa para entender quais são os sinais que ela está dando de coisas, correções que precisam ser feitas para você parar de sentir essa dor, para esse sintoma parar de aparecer. Igual como eu falei no começo aqui, né? A dor, a febre, a dor no estômago é só um sintoma de que existe um problema no teu estômago. Se você só tomar um remédio para febre, para baixar a febre, mas não resolver a inflamação no estômago, você vai continuar sentindo até um momento que talvez isso vai se agravar tanto que o remédio para febre já não vai mais funcionar, vai perder o efeito dele. E harmonizar a casa é justamente isso. Você ir na raiz do problema para resolver isso de uma vez por todas e curar, você conseguir passar disso, não sentir mais esses sintomas em diferentes níveis ou em diferentes situações, que na verdade é a mesma mensagem que a tua vida está replicando ali para você, de que existe um problema energético dentro da tua própria casa, tá? Mac da Alessandra está perguntando se for janela sem grade. Também a energia do dinheiro ela fica muito voando, assim, parece que não consegue segurar a energia, ela voa demais, né? Você não consegue segurar ela dentro da sua casa. Então, ela sai muito dentro de casa. Até tem o dinheiro, mas não consegue segurar ele dentro de casa. Não consegue guardar dinheiro, não consegue fazer uma reserva financeira, né? Então, quando você tem esse fogão muito próximo da uma janela ou muitas portas próximo do seu fogão, atrapalha para prestar vestibular, com certeza. A área que está relacionada com os estudos, tanto de vestibular, ou às vezes os estudos de um filho, de uma filha que está na escola, está no colégio, está na faculdade, está estudando para passar num concurso público, para passar num vestibular, é a área da espiritualidade. O nome é espiritualidade, mas essa área também pode ser traduzida como área da sabedoria. Então, é essa área dos estudos. E aí, se você tem travas, bloqueios ali, às vezes aquele negócio, né? Meu Deus, reprovei por uma questão na prova. Nossa, eu tinha tudo para passar, todo mundo falando que eu ia passar, ou que minha filha ia passar, todo mundo estava acreditando e não passou, travou, ou é sempre trava naquela hora no processo. Está muito relacionado com essas questões da área da espiritualidade. São travas e bloqueios em diferentes áreas da nossa vida que vão travando diferentes áreas, literalmente, da nossa vida, né? Da nossa vida e de quem convive com a gente, tá? Então, os problemas financeiros, né? Eles
são um sintoma de que a casa está desarmonizada. E aí, quando a gente olha isso, a gente vai olhar questões relacionadas à posição dos nossos banheiros dentro de casa, questões relacionadas ao nosso fogão dentro de casa, questões relacionadas à porta de entrada da casa. E aqui, gente, como eu falei para vocês, né? Aqui eu estou passando os sintomas, a gente não vai entrar muito em como resolver cada uma dessas questões, porque é justamente isso que eu vou ensinar para vocês dentro da imersão, tá? Na segunda-feira começa a imersão Feng Shui e lá eu vou te ensinar o caminho, passo a passo, para você harmonizar a tua casa e ter mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia. Então aqui eu estou mostrando os sintomas para você identificar se a sua casa precisa ou não ser harmonizada e lá na imersão eu vou te passar o passo a passo, vou te ensinar como é que se harmoniza uma casa, tá? Então, vocês podem ficar tranquilas com relação a isso. Quem ainda não se inscreveu na imersão, entra lá em www.brunaveiga.com.br e faz a tua inscrição. Ela é gratuita, é um evento que vai ser transmitido 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o caminho para você harmonizar a tua casa. Ele começa na segunda-feira. Na segunda, a gente vai liberar a aula 1. Na quarta-feira, a gente vai liberar a aula 2. E na sexta-feira, a gente vai liberar a aula 3 do evento para vocês. E na semana que vem, a gente também vai abrir a comunidade do evento, onde você vai poder lá entrar e tirar as dúvidas com a minha equipe. A equipe que tira as dúvidas da minha aluna, da minha mentoria, eu vou disponibilizar eles para eles tirarem as dúvidas de vocês ao longo da próxima semana no evento, tá bom? Então, se inscrevam lá, se inscrevam na imersão, participem, porque a gente está fazendo isso justamente para vocês terem mais saúde, mais prosperidade e mais harmonia dentro do lar de vocês, tá? Ali eu vou entregar o ouro para vocês. Se preparem, já compra um caderno aí, se você ainda não comprou um caderno, compra um caderno, porque lá vocês vão aprender exatamente o que você precisa fazer para harmonizar a tua casa, tá bom? Bom, mas seguindo aqui, ainda tem mais um sintoma que eu preciso falar para vocês, né? Que é de você começar e não terminar. Começar coisas e não terminar. Começar um livro e não terminar. Começar uma faxina em casa e não terminar. Começar uma faculdade e não terminar. Começar um curso e não terminar. Começar um filme e não terminar. Começar várias coisas e não terminar. Muitos começos e poucos términos. Isso também é um sintoma de que a sua casa está desarmonizada. Isso está muito relacionado com a parte da limpeza. O segundo pilar do método OLLY, que eu vou ensinar para vocês lá, dentro dos 4 passos, isso está relacionado com o segundo passo, que é a parte da limpeza, tá? Então, o que acontece, né? Hoje mesmo, de manhã, eu estava falando, né, na live de 9/9, eu conversei com agora eu não lembro se era a Márcia, a Daisy ou a Sandra, mas que me falou que estava muito, acho que foi a Márcia, que ela falou, Bruna, várias vezes eu já comecei a limpar minha casa, mas aí fica aqueles sacos de coisas paradas e eu não consigo ir até o final. E aí eu expliquei que é justamente porque ela está entrando em contato com uma limpeza, na limpeza ela está entrando em contato com uma energia parada, uma energia estagnada. Então, querendo ou não, ela é afetada por esse tipo de energia. Se você está se colocando em contato com uma energia estagnada, essa energia ela vai te tender a te deixar mais estagnada. Ela vai sintonizar a pessoa nesse mesmo tipo de energia. E aí eu até falei ali na live, né, que a energia é como se fosse a rádio AM e FM. Se você está sintonizada na rádio AM, você só vai conseguir se conectar com as energias dessa sintonia. Você não vai conseguir ligar numa rádio da FM. Para você se conectar na rádio FM, você tem que mudar a sintonia. Então, quando você está conectada numa energia parada, estagnada, você não vai conseguir. Você entrando em contato com isso, você vai, consequentemente, estar sendo influenciada por esse tipo de energia, né? E quando as pessoas tentam fazer tudo de uma vez, quero fazer a limpeza da minha casa toda de uma vez, ela realmente vai se sentir extremamente afetada por isso, porque é uma energia que ela não estava acostumada, não estava preparada para receber, e ela vai tender a ficar estagnada. É como se fosse fazer exercício, né? Quem nunca, né? Segunda-feira fala, não, agora eu vou fazer a minha dieta, chegou a hora do chega, eu vou fazer a minha dieta, eu vou entrar na academia e eu vou emagrecer. E aí a pessoa, ela estava há 2 anos sem fazer nenhum exercício físico, mas ela falou, não, agora chega, agora eu tomei vergonha na minha cara e agora eu vou emagrecer. E aí ela vai na academia e se matricula na academia. Mas ela fala, não, eu estou muito comprometida, mas eu estou comprometida
por demais da conta. Eu vou fazer aula, eu não vou fazer um dia nem dois, eu vou fazer os 5 dias da semana, porque eu tô muito comprometida. E aí o que acontece? Ela vai, na primeira semana ela vai, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. No quinto dia, essa mulher, ela tá pregada que ela não consegue subir um degrau. Para subir um degrau, ela tem que levantar a perna, porque ela tá com dor em cada músculo do corpo dela, que ela nem imaginava. Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo no meu corpo. Por quê? Ela não estava acostumada, ela vinha de 2 anos sem fazer exercício nenhum e ela se colocou num movimento que ela não estava acostumada. Ela não foi progressivamente fazendo esse exercício para o corpo dela ir se acostumando para ela conseguir levar isso no curto prazo. Ela quis fazer tudo de uma vez só. E aí ela chega no momento que dela está com tanta dor que ela para. Aí na semana que vem, ela não vai nenhum dia. E aí, para voltar aquela animação do começo, que, não, agora eu vou emagrecer. Eu falo, quer saber? Eu não vou, eu só quero saber do chocolate que está lá na geladeira, né? E a energia da nossa casa é a mesma coisa. Quando você está com a energia estagnada, aquele porão da sua casa, aquele armário que em cima do armário tem um monte de coisa guardada há anos lá, as caixas de brinquedo, um quartinho dentro da tua casa, e você fala, não quer saber, eu vou pegar esse quartinho, eu vou destrinchar ele. Você está se colocando de uma vez só numa energia que você não estava preparada para receber. E aí aquela energia, ela vai te estagnar. E aí você vai estar sintonizando nessa energia, só que é uma energia parada, uma energia estagnada. E aí você vai tender a ficar extremamente cansada, extremamente estagnada, e aí você vai começar e não vai terminar, né? E aí, então, melhor nem fazer, melhor nem começar. É igual da academia. É melhor você começar, mas começar passo a passo, dentro do ritmo certo, para você levar isso no longo prazo e atingir o teu objetivo, ou é melhor você começar que nem uma doida, fazer uma semana, não ver resultado nenhum e parar? É melhor você começar do jeito certo, né? E a limpeza, a harmonização é exatamente da mesma forma. Não é que você não vai fazer, mas você vai fazer da maneira certa. Por isso que eu sempre falo para vocês: observação, limpeza, harmonização e intenção. Depois da limpeza, vem a harmonização e a intenção. A harmonização e a intenção, elas são para te reenergizar. Você tirou uma energia negativa, você precisa repor com uma energia positiva. Porque se você não repor, esse buraco ele vai ser preenchido, mas ele vai ser preenchido de novo por uma energia negativa. Por quê? Ele está sintonizado nessa vibração. Então você precisa observar, limpar, harmonizar e intencionar, ou seja, eliminar a energia negativa e preencher com energia positiva. Senão, se você só eliminar a energia negativa, ele vai ser preenchido de novo, mas naquela energia que ele tá sintonizado, uma energia negativa que vai fazer você começar e não terminar, começar e não terminar várias coisas na sua vida, tá? Então, esse também é um sintoma de que sua casa está desarmonizada, tá? Então, resumão aqui, né, dos 6 sintomas. A gente falou bastante coisa, mas um resumo dos 6 sintomas de que uma casa está precisando ser harmonizada. Primeiro, manchas, infiltrações e mofos. Isso está totalmente relacionado, a parte hidráulica está relacionada com desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais dos moradores. Segundo sintomas, quebras constantes de objetos. Isso está relacionado com os miasmas, os resíduos das energias negativas. Igual o exemplo de parar de fumar, teu pulmão não vai estar limpo do dia para a noite. Então, isso é o reflexo da energia que ainda está fluindo por ali e por isso que você precisa fazer as últimas 2 etapas. Você colocar a energia boa para mudar de fato, eliminar só a energia negativa, você não está mudando a energia do espaço. Você precisa eliminar a energia negativa e trazer a energia positiva para você mudar a energia do espaço, tá? Terceiro sintoma, doenças frequentes. Então aí, isso é um sinal de que a tua casa está desarmonizada. E aí a gente vai olhar as quinas, as vigas, a posição da cama, a nossa área da saúde, para ver o que está desequilibrando a energia dentro do nosso espaço. Quarto sintoma, agressividade e insônia. Então, isso está totalmente relacionado com a parte elétrica da casa ou até mesmo a posição da nossa cama. A pessoa ela não consegue dormir porque tem ali um fluxo acelerado, a cama alinhada com a porta do quarto ou a porta do banheiro, o espelho refletindo, e aí a pessoa não consegue dormir, ela fica mais irritada, mais agressiva, ela está mais propensa a ter problemas de saúde, mais propensa a ter um metabolismo baixo, mais propensa, o metabolismo devagar, ele impede a gente de conseguir emagrecer, né? Então isso vai reverberando para várias áreas da nossa vida. O quinto sintoma é
Problemas financeiros, então, nosso banheiro, nosso fogão, nossa porta de entrada está totalmente relacionado com a energia do dinheiro da nossa casa. E aí existem diferentes problemas dentro de casa que fazem a energia ou se perder ou não entrar na nossa casa, e isso influencia em problemas de conseguir atrair ou manter o dinheiro dentro da casa para você conseguir ter a qualidade financeira que você gostaria de ter ou prover para a tua família, né? Para um filho, para uma filha, dar um estudo, dar uma roupa, fazer uma viagem em família, tirar umas férias, trocar de casa, reformar a casa, realizar os sonhos, né, que você gostaria. E o sexto sintoma é começar muitas coisas e não terminar. O que é isso? Você está muito sintonizada naquela energia parada. A energia da sua casa está parada, está estagnada, e enquanto você não só eliminar a energia, enquanto você não renovar a energia da sua casa, vai continuar nessa energia sintonizada no começar e não ter força para terminar. Igual da academia. Faz muito rápido e não tem força para continuar, tá? Escuta o que a tua casa está querendo te falar. Escuta o que a tua casa está querendo te falar. A tua casa está se comunicando com você. A tua casa está se comunicando o tempo todo com você. E hoje você entendeu como que a sua casa se comunica com você. Passa a mão na parede da sua casa, tenta sentir a sua casa, tenta olhar, tem um mofo, tem uma vibração aqui diferente. Como é que está a saúde dos moradores? Como é que está o sono? A energia, o temperamento, eu começo as coisas e não termino, escuta o que a tua casa tá te falando, tá?